Hey Mandy, can you come here for a second? Sure. Can I talk to you right now? I can't talk to you right now. Why is that? I have a cow. Excuse me, you have what? I have a cow. Hello guys, Teacher Mandy por aqui. Teacher Daniel na área. E estamos de volta com mais um vídeo para você. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os erros mais comuns cometidos por alunos brasileiros, erros de pronúncia. Pois é, gente, erros muito famosos cometidos por nós brasileiros, lógico, por causa do português. Lembrando que a proposta do vídeo é ajudar vocês. Sabe aquelas palavrinhas que a gente acaba pronunciando de forma errada e acabam comprometendo o nosso entendimento? Então essa é a proposta do vídeo de hoje. Não é pra vocês se descabelarem aí, ficar desesperado, meu Deus do céu, minha pronúncia é horrível. Gente, lembrando que existe uma diferença muito grande entre sotaque e pronúncia. Sotaque, somos brasileiros e tudo bem, temos sotaque aqui do Brasil, não tem problema nenhum. Aceita que é melhor. Lógico, agora a pronúncia, sim, essa sim pode ser corrigida, aliás, pode e deverá ser corrigida. A gente vai ajudar vocês hoje nesse processo, tá bom? E aí, Teacher Daniel, conta agora a surpresa, que a gente tem surpresa pra vocês hoje, pra quem ficar até o final do vídeo. Conta já! Sem surpresa, vamos lá. Você que ficar com a gente até o final, nós vamos ensinar uma técnica poderosa, que inclusive nós ensinamos no nosso curso de inglês, para você melhorar a sua pronúncia. Gente, técnica top, fica com a gente até o final. E tem mais uma, hein? Quem ficar com a gente até o final, além dessa técnica bônus, vai conferir também a cena corretinha, então fica com a gente até o final. Sabe aquela cena no começo do vídeo? Pois é, ela mesmo que a gente tá falando. Vou aproveitar também para já fazer um pedido, gente, rapidinho. Você não é inscrito no canal? Se inscreve rapidinho, aperta esse botão aqui e já era. Não custa nada, gente, ajuda os teachers. Já dá uma mãozinha também, ó. Dá um like aí pro YouTube ajudar a gente a entregar esse conteúdo para mais pessoas que precisam de inglês assim como você. Bom, gente, então chega de enrolação e vamos partir pro conteúdo. Vamos fazer aqui um top 10 dos erros de pronúncias mais famosos dos brasileiros ao falar inglês. Lembrando de algo importante, gente, não adianta nada pegar papel, caneta, ficar anotando. Pronúncia é prática, ou seja, você precisa reproduzir os sons. Então, pausa o vídeo, repita depois da gente, faça isso o maior número de vezes até ficar igualzinho, até ficar automático. Gente, tem que usar a musculatura, então não adianta ficar olhando, entendi, entendeu? Passo 1, passo 2 é reproduzir. Mas lembrando, fica até o final desse vídeo com a gente, que lá no finalzinho a gente vai também mostrar para vocês uma técnica top para vocês aprenderem a pronunciar direitinho as palavras que a gente vai ver hoje aqui. E vamos começar com o nosso primeiro erro de pronúncia, que é o sonzinho do I curto e do I comprido, tá? Então, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Já ficou confuso pra mim. O que é I curto, o que é I comprido? Calma, que não tem segredo nenhum. Quando você vê uma palavrinha que ela tiver dois Es, tá? Ou tiver um EA, você já sabe que esse é o I comprido, aquele I que você vai até dar um sorrisinho pra pronunciar. Ah, legal. Então, pra pronunciar esse daí, a gente tem que dar um sorriso. Tem que ser mais fazer simpático. Um bi bem comprido, né? Isso. Já no I curto, quando a palavrinha tiver um I só, você sabe que você não vai ser tão simpático, vai ser mais fechadinho. Eu vou dar os exemplos aqui para você entender melhor. A palavra bit, quem nunca ouviu falar no a little bit, um pouquinho, ok? Perceberam? Um I só, então você não vai ser tão simpático. Bit. Ok, isso aí você pode falar então, beat. Isso. Por outro lado, nós temos a palavra beterraba, que em inglês nós dizemos beet. Olha só o sorriso para falar essa palavra, hein? Porque são dois Es, então é aquele I mais compridinho. Beet, ok? Tá dizendo então que quem fala beterraba é mais feliz. Com certeza, mais simpático também. E vamos para mais um exemplo que agora eu tenho certeza que você não vai esquecer mais. Hit. Então, eu com certeza não vou esquecer, né? Perceberam? Hit, curto, Curtinho, triste. um izinho só. O hit é o verbo bater, ok? Curto e triste. Aí nós temos por outro lado também o heat, que é esquentar, aquecer, ok? Perceberam que tem um E, A, heat. Olha o sorrisinho, olha a alegria na hora de falar heat. Muito bem. Temos também a palavra fit, que é a palavra caber, ok? Um izinho só, então curtinho, fit. Curtinho, triste, fit. Do outro lado nós temos pé. Em inglês nós dizemos feet. Olha, mostra todos os dentões da boca. Feet, porque são dois S. Entenderam a diferença? Bora praticar. Bom, e agora o nosso erro de pronúncia mais famoso dos brasileiros, número 2, é a nossa marca registrada. É isso mesmo. Nós brasileiros somos famosos pelo famoso teacher. E esse teacher é uma marca registrada de nós brasileiros, né? Quem nunca? Grande parte aqui do Brasil a gente pronuncia
teacher. E tudo por conta do nosso português, né? A gente fala Tiago, Tião, tia, tio. E em inglês não é bem assim que funciona, Não né, é tão teacher? carregada, bem mais suave. Senão a gente vai fingir que a gente é um pouquinho do Nordeste agora, Tião. Lá do Agreste, eles não falam Tião, Tieta do Agreste. Pois é, a gente vai copiar esse ti. Teacher, teacher, teacher. Olha só, muito mais suave. Teacher. Então, ok? gente, eu sei que ele é meio contraintuitivo, dá uma vontade de falar teacher, né? Intuitivo, olha como a gente gosta de carregar. Então, a partir de agora, vocês vão fazer um pouco de força no começo, até acostumar. Vocês vão falar Tião, Agreste, teacher. 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 Ok? E agora nós vamos para o erro de pronúncia número 3. Pois é, acompanha essas palavras que estão aqui embaixo, gente. Olha só. Uma é deserto, a outra é sobremesa. Agora imagina a confusão, você no restaurante pedindo um deserto. Melhor saber pronunciar, hein? Então, para deserto nós dizemos desert. 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 E sobremesa, aquela que a gente adora, a gente vai dizer em inglês dessert. 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 Perceberam? Eu vou dar uma ajudinha para vocês. Olha só. Junto com essas palavras eu vou colocar a figura que cada uma significa e logo embaixo eu vou colocar o barra barra com o som delas. Vamos lá? Vamos testar primeiro? Então a primeira palavra fica Desert. e a segunda? Dessert. Maravilha, agora é só praticar. O nosso quarto erro de pronúncia, gente, são os verbos conjugados no passado. Aqueles verbos que terminam com ed. Olha só que lambança. Nós brasileiros, né? Como no papel a gente vai escrever ed, o que a gente faz? Quero pronunciar o ed para todos os verbos. E aí que dá a confusão, que não é bem assim que a banda toca. Exatamente. Então vamos começar pelos verbos que a gente vai pronunciar o ed de verdade quando a gente for conjugar o verbo no passado. Maravilha. Inclusive, eu acho legal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir em 3 partes. São 3 grupos de pronúncias de ed, tá bom? Então, o primeiro grupinho que a gente vai falar agora será... São para os verbos terminados em T e D. Como, por exemplo, o verbo want. Olha só, o verbo want termina com a letra T. Aí a gente vai acrescentar o ed e a pronúncia dele no passado ficará... Wanted. Pronúncia completo. Wanted. Wanted. O verbo need, por exemplo, termina com D. No passado, a gente vai acrescentar o ed. A pronúncia vai ficar needed. Perceberam como a pronúncia do E e do D ele parece completinho do jeitinho que é escrito? E agora vamos para o segundo grupo de pronúncia dos verbos terminado em ed. Vamos falar sobre os verbos que terminam com essas letrinhas que vocês estão vendo aqui embaixo na tela. Perfeito. Lembrando que essas letrinhas aqui, elas não representam apenas a letra por si só, mas representam principalmente o som, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vamos pegar, por exemplo, o verbo dance. Termina com C, E. Nossa, teacher, mas não tá aqui nessas terminações. Como E aí? assim? Da onde que apareceu esse verbo, gente? O som, olha a pronúncia. Dance. Parece que termina com S. Isso. Tá? Som de S. Inclusive, tem muito brasileiro por aí dizendo dance. Não tem dance não, gente. Nem Dance é outro- danced. Tá bom? Então, dance termina com som de S. Então, a gente vai levar em consideração o som, ok? Na escrita, a gente vai acrescentar o ed, mas na pronúncia, a gente vai falar danced. Então, vai Danced. ficar... Danced, com sonzinho de T. Perfeito. Tem um outro exemplo pra gente entender melhor? Temos sim. O verbo wash, que é o verbo lavar, termina com SH, tá na terminação que a gente mostrou agora pra vocês, não é verdade? No passado a gente coloca o ed, mas não pronunciamos o washed, washed, ok? Vai ter um sonzinho de T também. Washed, washed. Maravilha. E agora vamos para o nosso terceiro grupinho de pronúncias do ed. Muito bem. Então, para verbos que tenham essa terminação aqui, o que nós vamos fazer? Normal, vamos acrescentar o ed para conjugar os verbos no passado, mas ele vai trazer um sonzinho de D, tá? Então, por exemplo, o verbo call, muito famoso aí no meio corporativo. Nossa, o que eu escuto de gente falar, college, I college my mom. Gente, não college ninguém, para com isso, college agora. já, 1, 2, 3 já, elimina. Tá? A pronúncia correta você vai escrever o ed, mas na pronúncia ele vai ficar com som de D. Mas é um Dzinho bem murcho, Bem ó, levinho. um Dzinho bem sem vergonha. Dá um exemplo aí, Tisha, como é que fica? Called,
Called. Como tem o LL, a linguinha vai lá pra cima e um sonzinho de D bem leve. Called. Perfeito. Tem mais um exemplo aí pra gente entender melhor? Então, por exemplo, Vamos pegar, por exemplo, o verbo clear. termina com R, certo? Vamos acrescentar o ED no final para conjugar o verbo no passado e a pronúncia? E não vai ficar cleared, pelo amor de Deus, gente. Nada de colocar cleared, não. Vai ficar cleared. 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 E agora o nosso erro de pronúncia número 5, fica aqui a dica da Teacher Mandy. O menos é mais. Nós brasileiros, a gente se empolga e a gente quer pronunciar da mesma forma que a gente faz em português. Aliás, uma coisa que a gente adora fazer, né? Por exemplo, a palavra em inglês tem 10 letras. Eu quero pronunciar as 10. Todas elas têm que ter som. Assim como a gente faz em português, mas em inglês não é assim, não, que funciona. gente. Não é Como assim que por a banda exemplo, toca. é verdade. Como por exemplo a palavra small. Ah, Small, pequeno, ok? esse S Small. aqui no Brasil tem som de I. Small. Que is? Não tem I nenhum, é só um S, gente. Bem levinho. Small. Lembrando que o LL também, ó, linguinha lá pra cima. Small. É, diferente do nosso português, quer dizer, no nosso português, assim, raiz deveria ser de uma maneira, né? Mas é um jeito que a gente usa aqui na rua, o nosso L e o U tem um som muito parecido aqui no português, no dia a dia, né? Mas lembrando que o L é muito importante que você faça uma força consciente para terminar esse L no céu da boca. É só encostar a ponta da língua no céu da boca. Mostra aí, teacher. Call. Small. Perfeito. E é engraçado, gente, quando vocês começarem a fazer esses exercícios de pronúncia, vocês vão perceber, vai dar até uma cansadinha aqui, de verdade. Se você estiver fazendo, você vai sentir até o músculo um pouco cansado, e esse é o objetivo. E se o músculo não estiver cansado é porque não está fazendo direito, puxão de orelha. Vamos lá, gente, é para se esforçar. Uma coisa que eu gosto de falar muito, gente, esse é um exercício de pronúncia. O que acontece? Se você está escutando desse jeito, fala, vou pronunciar do jeito que eu acho mais confortável. O problema de pronúncia continua. Sim, você não vai sair do lugar. É lógico, se você tem que fazer força para alcançar e reproduzir os sons da maneira como você está escutando. Porque assim, gente, português é o que vocês já sabem fazer. Vocês querem acertar a pronúncia em inglês, vocês têm que aprender a usar a musculatura de vocês do jeito que os americanos usam. Perfeito. Tá? Então, nesse começo, tem que fazer forcinha assim. Tá bom? Ai, Tisha, mas não tô acostumado a falar assim. Pois é, isso é inglês. Vamos acostumar a falar assim. É sim. Isso aí, sair da zona de conforto de verdade. Vou dar mais uma palavrinha aqui para complementar esse erro de pronúncia que a gente falou agora. Por exemplo, a palavra especial. Escuto muitos alunos dizerem special. Não tem I no começo, gente. Não tem I de I, não tem I, não. Special, bem levinho, special, ok? Como se fosse até um chill, sabe? Special, special, ok? E agora vamos para o nosso erro de pronúncia número 6. Muito bem, que é o de pronunciar o L em algumas palavras, como por exemplo, a palavra metade. Escutei já muitos alunos dizerem assim, half. Gente... Half. Quem é Ralph, gente? Pelo amor de Deus. Ralph é o nome de algum amigo de vocês? É aquela série que eu escutava. Teacher, você já assistiu? Two and a Half Men? O que é Ralph? Quem é Ralph? Esse daí eu nunca assisti não, tá? Não. Em inglês nós dizemos half. Esse L você não vai pronunciar, como se ele não existisse. Half, não. Half. 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 Ok? Uma outra palavra também que a gente não pronuncia o L é o verbo walk, que é o verbo caminhar, o verbo andar. Ele se escreve com L, mas a pronúncia fica walk. Tem gente que ainda fala com a pronúncia do U. Walk. E ainda tem o I no final. Walk. Gente, não tem walk, não. Não tem U Não e tem nem nem o I. L, nem o I, tá? Menos é mais, lembra disso. Menos é mais. Boa, adorei essa dica. E o nosso 7º erro de pronúncia, acredite se quiser, esse é um erro muito cometido até por alunos que já têm uma experiência com inglês. Nossa, meus alunos ficam revoltados comigo até hoje. Mas, gente, a culpa não é minha, tá? Eu sou só um mensageiro, vim trazer como Vamos só corrigir, tá bom? Aquela perguntinha básica, sabe? O comecinho lá quando você começa a estudar inglês, pergunta, what's your name? Aí a gente com aquela empolgação brasileira. Como todo bom brasileiro, I am Daniel. I am Daniel or I'm Daniel, I'm Amanda. Não é assim que você vai escutar os nativos pronunciarem. I am, não tem esse I nem o M. Tá? Então como que os nativos vão pronunciar? In English. Então para essa situação você vai escutar os nativos pronunciarem assim. I'm Amanda. I'm Daniel. Ok? Levinho desse jeito, não tem o I no final, tá bom? Bem suavezinho. I'm Amanda, I'm Daniel, I'm Vanessa. I'm here. Né? Então, aquele I am vai virar I'm here.
I'm Daniel. Ok? E nosso oitavo erro de pronúncia é um erro muito comum. Nós, como teachers, a gente vê muitos alunos, amigos inclusive, pronunciarem de forma incorreta. Olha lá, embaladeiros de plantão, gente, esse pessoalzinho que gosta de festa e vai pra uma festa, depois de uma festa e já emenda numa outra festa e todo mundo vem com esse papo de after. Vamos pro after, não? Não, a gente não vai pra after nenhum, não. A gente não tem esse negócio de after, não, tá? Em inglês nós dizemos after. Som de E. After. Esse A vai ter um sonzinho de E. After. E lembrando que o R também é bem caipira, do interior, After. porteira, after, ok? Gente, e só mais um detalhezinho pra gente auxiliar aí no uso do after. Eu vejo muita gente usar o after como se fosse um depois, mais tarde, tá? Só que uma dica bem legal pra você usar o after, procura usar o after conectado com algum evento. Exemplo, eu vou encontrar com você depois da aula, after class. Depois do almoço, after lunch. Então a gente vai procurar usar o after conectado a algum evento, ok? E o nosso erro de pronúncia número 9, principalmente pro pessoal ligado aí na área de business. Gente, o que eu escuto as pessoas falando? Ah, eu tava trabalhando com o meu time, aí vem aquele team. Aí a gente já para um pouquinho, fica confuso. Team? Será que é adolescente ou ele tá falando time de empresa mesmo? Ou será que tem os dois, né? Estão trabalhando com adolescente na empresa, já vem aquela confusão. Já faz uma confusão. Então vamos tomar cuidado, gente. Quando você fala teen com a boca aberta, são teenagers, né? Tem a ver É com o som do N. Perfeito. Existe uma diferença entre o som do N e o som do M. O N, você vai... É como se você estivesse fazendo ele mais abertinho, assim, sabe? Teen. Ó a boca aberta. Como se fosse dar um sorrisinho mais simpático. Ou seja, os lábios, eles não se encostam até o fim da palavra, ó. Teen. Boquinha Eu pronuncio a aberta. boca aberta. Os lábios não se encostam. No time, Que é o som do M. os lábios se encostam. Vai fechar a boca de verdade mesmo. Encosta o lábio no Tim. outro e continua falando o som, né? Continua. Tim. Isso, ó. Tim. Fecha a boca. Tim. Pode fazer forçado, metite, mas vou fazer assim desse jeito. Faz até ficar automático, vai ter uma hora que você vai estar pronunciando corretamente. Lembra? Okay? Tá usando a musculatura, então você vai fazer uma força consciente para pronunciar do jeito certo e com o tempo você vai ficando automático e a careta vai embora. Muito bem. Um outro exemplo com palavrinhas terminadas com M, uma muito comum, quem não gosta, um sorvetinho. Em inglês nós dizemos ice cream. Fecha a boquinha. Ice cream. Ok? Muito bem. Ah, esse exemplo me deu uma vontade de tomar um sorvete. Sério? Eu quero. É, já alcançou o teu objetivo já? Não. Tá bem já? Gostado que brócoli, ervilha, ninguém sente desejo disso. Sorvete todo mundo quer, né? E o corpo dos sonhos também, mas aí não vai. Vamos tomar um sorvete? E o nosso 10º, top 10. Eu acredito que esse é o erro mais cometido. Esse é um erro que até me incomoda, porque eu falo, gente, no meio corporativo não dá mais pra cometer esse erro. I have a cow. Você não tem uma vaca. Talvez você tenha Você pode uma até vaca ter, não e tem tudo problema. bem. Mas eu acho que no meio corporativo, você fala que tem uma vaca, não vai pegar legal. Não, como eu disse anteriormente, você tem uma vaca, ok, bom pra você, guarda pra você. Lá na empresa é legal a gente falar que tem um call. Muito bem, e aproveite agora que você aprendeu aqui com a gente para você corrigir os seus amigos, ajudar seus amigos a pronunciarem de forma correta. Em inglês nós dizemos I have a call. Lembra do LL que a gente falou? Linguinha lá pra cima no céu da boca. I have a call. Acompanha o barra aqui embaixo, gente. Ele tem um som de C-O com acento e fica call. E o L lá no céu da boca, call. I have a call. Muito bem. E agora, não vai embora ainda não, que chegou o momento. Conforme o prometido, chegou a hora da gente ensinar aquela técnica top. Sabe que técnica top que resolve problemas? Bem top. É essa daí que a gente vai falar agora. Vai ensinar uma técnica. Eu falo que esse monte de top porque assim, ela é eficiente. Ela é top. E é fácil. E ela é top. E é fácil, qualquer um consegue, até você em casa, pronto, sem a ajuda de ninguém. Top. Topzera. Bom, gente, a gente vai falar agora de uma versão reduzida da nossa técnica de shadowing. Então, shadowing, como diz o nome, sombra. O que a sombra faz, gente? A sombra imita. Vocês já viram alguma vez na vida a pessoa fazer alguma coisa e a sombra fazer um movimento diferente? Só se for assombração. Mas do contrário, não tem. Então, gente, não adianta, eu vou fazer o exercício. Ah, eu escutei de um jeito. Aí eu vou fazer a leitura. E na hora da leitura eu faço diferente. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Vai. Tô te copiando certinho? Mais ou menos, você tá fazendo algo diferente do shadow. Vocês já viram sombra fazer isso? Eu faço uma coisa, a sombra faz outra. Eu me esforcei, tá, gente?
Gente, e isso daqui é a gente faz assim que é uma piadinha, mas é verdade. Muitos alunos, eles fazem o seguinte, a gente dá a palavra. A gente fala, por exemplo, vamos usar o exemplo aqui do call. Aí o cara pega a palavra lá que tá escrito com C-A-L-L. Aí ele lê e fala assim, call. Aí eu falo, call. Call. Tá diferente. Isso não é shadowing. Isso é eu fazer isso e ela fazer outra coisa. Então esse é o ponto número 1 dessa atividade, tá? Muito bem. Tem que ficar igualzinho. Tá? Ok? Então esquece a leitura e foca no barra-barra. Olha como é que é o nosso barra-barra aqui, gente. Esse barra-barra que a gente faz aqui é um barra-barra nosso, tá? Eu gosto de falar do jeito que a gente pronuncia em português, ó. C-O com acentinho L-L, ó. Call. E aí a sugestão que a gente dá pra vocês, é claro que essa é uma técnica muito mais complexa, mas a gente reduziu aqui pra vocês já começarem a aplicar nos estudos de vocês. Então, um conselho legal, pega o Google Tradutor. Teacher, poxa, tem uma palavra que vocês não ensinaram hoje no Top 10, mas é que eu quero aprender. Vai lá no Google, coloca a palavra, põe pra escutar. Depois que você escutou, você pode pegar seu celular e você vai reproduzir igualzinho que você escutou. Olha só, dica matadora. Pegue um computador e um celular. No computador você escreve lá no Google Tradutor a palavrinha que você quer. Gente, de graça, hein? Pega o seu telefone, captura a tela do computador e ele automaticamente vai capturar o som. Aí você dá um playzinho lá no microfoninho. Aí ele vai falar o som lá, por exemplo, call. Logo na sequência você pronuncia call. Depois você confere a sua gravação para ver se ficou igual ao da original ou se ficou muito diferente. Se ficou diferente, faça força para aproximar ao máximo. Muito bem. E aí uma outra sugestão também, gente, palavras soltas vão ajudar vocês, mas não ajudam vocês a conduzir uma conversa, por exemplo. Então, poxa, agora eu aprendi a pronunciar a palavra call, mas vou montar um exemplo para eu trazer isso para minha realidade, porque vai ficar muito mais fácil de você lembrar na hora que você precisa falar inglês. Outra coisa, hein? Gente, caminho mais rápido para a fluência. Não é o foco nas palavras, e sim o foco nas frases. Por quê? A gente aprende ali o som das palavras. Legal. Mas quando essas palavras estão dentro da frase, existe uma coisa chamada conexões. São as contrações do inglês. O que acontece? É gerado um terceiro som. Quando uma palavra junta na outra, vira uma outra coisa. É Por exemplo, olha só que legal. A gente acabou de falar aqui call. É call, né? Isso, mas a gente sozinha... liga. Agora, se eu quisesse falar assim, teacher, eu vou te ligar, eu ligo pra você depois. Ó, I call you later. Conectou tudo junto, gente. I call you later. Ok? Então, qual que é o segredo? Treinem as palavras soltas, vão lá no Google Tradutor e treinem também frases para vocês ficarem atentos às conexões. Esse é um exercício que ajuda muito também nas conexões. Muito bem. E agora vamos conferir? Eu tô super curiosa para saber como ficou a cena corrigida. Bora lá? Hey, Mandy, can you come here for a second? Sure. Can I talk to you? I can't talk to you right now. What's that? I have a call. The customer is waiting for me. Okay, no problem. Talk to you later.